A ponte é estratégica para os russos, pode ser destruída com armas atuais, então por que ela ainda está de pé? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Ponte da Crimeia, ou Ponte do Estreito de Kerch, liga a Rússia ao território ucraniano ocupado da Crimeia. É a maior ponte do continente europeu, com 18 quilômetros de extensão, maior inclusive que a ponte Rio-Niterói. Embora uma ponte na região já tivesse sido planejada há muito tempo e houvessem até acordos para uma construção futura entre a Ucrânia e a Rússia, ela de fato só foi construída entre 2015 e 2018, de forma unilateral pela Rússia, depois de invadir e anexar de forma ilegítima o território ucraniano da Crimeia em 2014. Essa ponte passou a ser crucial para a Rússia estrategicamente, porque a única alternativa para chegar por terra na península da Crimeia é pelo território ucraniano. Logo que tomou de forma ilegítima o território ucraniano da Crimeia em 2014, a Rússia contava apenas com ferry-boats na região do Estreito de Kerch para fazer a ligação. Logo em 2015, porém, iniciaram-se os planos da construção da obra, que é composta de fato de duas pontes, uma rodoviária e uma ferroviária, cobrindo o estreito. Muitos dizem que a construção da ponte já foi parte do planejamento russo para essa guerra atual. Eles sabiam que, para abastecer suas tropas no sul da Ucrânia, seria fundamental ter uma ligação ferroviária com a Rússia a partir da Crimeia. De fato, boa parte da munição e equipamentos que suportam as tropas russas invasoras da Ucrânia é feito por esta ponte, principalmente no modal ferroviário. A Rússia, como todo, usa muito esse modal. A Ucrânia, portanto, sempre fez questão de apontar que a construção da ponte sem autorização expressa do governo ucraniano é ilegítima e que a Ucrânia não reconhece o direito russo a essa passagem. Seria de se esperar que a Ucrânia, tão logo iniciada a guerra, preparasse meios para desabilitar tal ponte. Certamente o esforço de logística russo ficaria muito mais complexo e atrasaria todo o esforço de guerra russo, o que é excelente para a Ucrânia. Porém, a Ucrânia, até este momento, e note, pode ser que isso mude amanhã, mas até o momento que eu gravo esse vídeo não registrou ainda sequer tentativa de derrubar a ponte. Por que isso? Bem, existem dois motivos principais que não são excludentes, ambos podem valer. Ou a Ucrânia não tem capacidade para derrubar a ponte, ou ela não tem interesse em derrubar a ponte. Por que ela não teria interesse em derrubar a ponte? Bem, a ponte é uma obra de arte e de engenharia e pode ser muito útil depois da guerra. Destruí-la pode ser antieconômico. Quando a Ucrânia desocupar a região da Crimeia, pode ter interesse em fazer comércio com o país que resultar da queda da Rússia do outro lado da ponte. Mesmo se a Rússia mantiver a soberania naquela área, depois de devidamente indenizar todos os custos da guerra, por que não voltar a fazer negócio com eles? Mas outro motivo para manter a ponte foi apresentado por Pedro Poroshenko, um ex-presidente ucraniano que ainda é bem ativo na política por lá. Pode ser interessante oferecer aos russos uma rota de saída. Se o seu inimigo está encurralado, ele não tem alternativa que não seja lutar. Isso pode gerar a destruição completa do inimigo, mas também um custo adicional em vidas do seu exército. Pode ser interessante simplesmente deixar aberta a rota de escape das forças russas pelo sul. Quando Kherson cair, será muito rápida a reconquista do sul da Ucrânia. E nessa situação é possível que os russos da Crimeia batam em retirada. Usando a ponte, isso é mais fácil. Cabe lembrar que existe uma instalação militar grande russa na região de Sevastopol, na Crimeia. Quando a União Soviética se desintegrou, o complexo militar de Sevastopol ficava na área ucraniana, mas era operado majoritariamente por russos. A solução disso foi um contrato em que a Ucrânia alugava aquela área para os russos até o ano de 2015. Países terem bases militares de outros países em seu território não é novidade, mas com as tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentando ao longo dos anos, se tornou muito pouco provável que o governo ucraniano renovasse o aluguel da área em 2015. De fato, um dos motivos para a Rússia invadir a Crimeia em 2014 foi esse. E esse também foi um dos motivos pelo qual a Rússia teve tanto sucesso na invasão da Crimeia na época. Ela já contava com um contingente militar significativo ali, muito maior que o ucraniano, inclusive. Esses militares russos todos vão ter que abandonar Sevastopol com a reconquista ucraniana. Melhor terem a ponte para fugir.
Mas pode ser que a Ucrânia realmente não tenha derrubado a ponte porque não tem capacidade para isso. Veja, derrubar uma ponte é algo difícil. Embora o comprimento da ponte seja grande, a Ucrânia pode interromper a ponte em qualquer dos 18 quilômetros dela, a largura é de poucos metros. São poucos os mísseis que teriam capacidade de atingir um alvo assim tão pequeno. Mas é pior que isso, porque atingir a ponte em determinados pontos pode causar até danos sérios, mas danos sérios reparáveis. Se você quer desabilitar a ponte por um tempo significativo, tem que atingir pedaços bem específicos dela. Então são pontos muito próprios de sustentação, pilares, para tornar o reparo complicado. Ou seja, o míssil tem que ter uma precisão grande para poder fazer isso. Falamos sobre esse problema no vídeo A Insanidade dos Ataques Russos com Mísseis de Milhões de Dólares para Destruir Trilhos de Trem. Então, de fato, para destruir a estrutura da ponte, os mísseis precisam atingir pilares e pontos bastante específicos. Mas não é só isso. A região do Estreito de Kerch é ativa geologicamente, tem terremotos ali. Além disso, Putin construiu a ponte já pensando em usá-la na guerra. Isso significa que ela tem uma estrutura muito reforçada. Não vai ser qualquer míssilzinho atingindo um pilar que vai causar estrago, não. Tem que ser um míssil muito potente e muito preciso, atingindo o ponto certo com pouquíssima margem para erro. E não é só isso. Evidentemente que os russos têm baterias antiaéreas no local. Aviões, helicópteros e até mísseis serão certamente interceptados por esses sistemas antiaéreos. Por motivos óbvios, a Rússia não revela quais sistemas são, mas sabemos que tem vários S-400, os mais avançados usados pelos russos na região. Então pode-se dizer, pelo menos até aqui, que a Ucrânia não tinha mísseis com capacidade de atingir essa ponte. A Ucrânia tem mísseis de alta capacidade da época soviética, mas a precisão deles é baixa, e eles seriam facilmente derrubados pelo S-400. A única forma de usá-los seria lançar uma quantidade enorme o suficiente, não apenas para saturar o sistema de defesa antiaérea, mas também para cobrir a área com mísseis na expectativa de que um acertasse o ponto certo. Muito caro, muito pouca chance de sucesso. A Ucrânia tinha também o Neptune, que foi usado para afundar o Moskva em abril. São mísseis de alta precisão e grande alcance, e como são submarinos, espécie de torpedo, poderiam ser usados sem preocupação com sistemas antiaéreos. O problema é que a carga desses mísseis é relativamente pequena. Uma coisa é fazer um rombo num casco de navio, outra coisa é destruir uma estrutura de concreto armado enorme. Mas isso era até algum tempo atrás. Agora, os ucranianos receberam os lançadores de foguetes HIMARS e os foguetes GMLRS, que têm alcance de até 80 km com uma precisão extraordinária de poucos metros. Como podem lançar vários foguetes ao mesmo tempo, fica relativamente fácil contornar os sistemas antiaéreos. Isso já foi provado em ataques em depósitos de munição em áreas ocupadas pelos russos, e a precisão é fantástica. O único problema é que o alcance é só de 80 km. Para atingir a ponte da Crimeia a partir de uma área controlada pelos ucranianos, seria necessário um míssil com alcance de 300 km. Existem foguetes com essa capacidade, os ATACMS, mas não está claro se os americanos vão entregar tais foguetes para os ucranianos, nem se eles teriam quantidade suficiente para um ataque desse tipo. Lembra, tem que lançar um monte desses foguetes para saturar o sistema antiaéreo para alguns deles chegarem na ponte e conseguirem de fato causar estrago. Também existem mísseis ingleses equivalentes, mas de novo, não temos certeza se os ucranianos têm a versão capaz de atingir 300 km. Enfim, tudo indica que a ponte não foi atacada até aqui porque a Ucrânia, até aqui, não tinha a capacidade de atingir essa ponte. Mas crescem as expectativas para que ela acabe sendo atacada em algum momento no futuro breve. Os próprios russos estão preocupados com isso. Andaram fazendo exercícios de cortina de fumaça na ponte, causando até acidentes. Existem navios com alvos de rádio para despistar mísseis teleguiados. Foi notado um aumento enorme na quantidade de sistemas antiaéreos na ponte. Os próprios russos percebem agora que existe essa possibilidade. Mas será que vai acontecer? Bom, depende da outra parte. É interesse da Ucrânia mesmo destruir a ponte? Vamos descobrir isso em muito pouco tempo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais.
Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!